vamos direto pra cozinha, porque sexta-feira pode ser dia de pizza. Ai, Carol, mas eu não queria furar minha dieta, tô indo tão direitinho, calma. Pizza light, cheia de truquezinhos com a queridíssima Nádia Campeotto. Bem-vinda! Boa tarde mais uma vez. E é aquilo que eu falei, né? A pizza pra ser gostosa não precisa ter aquele queijo transbordando. Quem quiser colocar, pode colocar, mas você vai dar um truque que ela fica com certeza numa pegada sem que você use aí muitas calorias. Né? É uma opção bem bacana, porque às vezes tem pessoas que são intolerantes, não querem usar um queijo sem lactose, ou então são alérgicas, ou então não querem, né, Carol? Uma gordura a mais. Exatamente. Você fala assim, mas como é que eu ganho sabor sem colocar o queijo? É o que você vai descobrir hoje na pizza da Nádia. Olha só que legal. Vamos começar com a nossa massa, né? Sim. E depois a gente passa o recheio. Sempre sem glúten, né, Carol? Sempre sem glúten, hein? Olha essa massa, que massa legal. E fica belezinha pra pizza, fica igual, né? Fica Sim, bem crocantinha com a bordinha, ó, você vê? Tá igualzinha. A gente vai usar 100 gramas de purê de inhame, meia xícara de chá de farinha de arroz, 2 colheres de sopa de fécula de batata, 2 colheres de sopa de polvilho doce, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 5 colheres de sopa de água, 1 colher de sopa de farinha de semente de linhaça, 1 colher de café de sal, 1 colher de sobremesa do açúcar demerara, precisamos aí ter pro fermento, o fermentinho, né? A parte química. 8 gramas do fermento biológico fresco ou meio envelope do biológico seco. Olha, tem as duas opções. Tem as duas opções. Que maravilha, porque às vezes você fala, eu tenho outro que a Carol comentou, é o outro. Exatamente, é porque assim, Carol, na verdade seria meio tabletinho. Muitas vezes a gente compra o pacotinho e o pacotinho tem 4, né? E aí a gente acaba jogando fora, porque a gente não usa. Então, essa opção do envelope, ela é ótima, porque a gente compra, deixa lá no armário, usa o envelopinho, nesse caso usa metade. Como é que a gente guarda? Na geladeira, depois de aberto na geladeira. E outra dica, quem usa bastante, quem faz bastante pão, dá pra comprar uma embalagem maior, de uns 200 gramas no supermercado, colocar num vidro e na geladeira. Olha que máximo, e você vai ter bem sempre mais o fermento, barato, e vai ter sempre o fermento disponível. Não tenho desculpa que eu não vou fazer, eu tenho sempre em casa. Daqui a pouquinho eu conto o segredo do recheio pra vocês, pra dar aquele sabor sem colocar gordura. Então vamos lá, vamos começar pela massa, né? Então aqui, Carol, tenho o purê do inhame, que nada mais é do que o inhame cozido e amassado, tá? Por que você vai usar o inhame? Porque assim, quando a gente faz sem glúten, a gente precisa de alguma coisa que dê a liga, tá? Então, no caso aqui, eu vou usar o inhame. Ah, porque você não tá usando goma. Não tô usando goma e não tô usando nem ovo. Ah, é verdade. Então, entendi. Ó, o que eu vou fazer primeiro? Aqui eu tenho a farinha de linhaça com a água, que na verdade os veganos, né, Carol, quem não consome nada de proteína animal, muitas vezes essa misturinha aqui, ela substitui um ovo. Nem sempre, tá? Fala, eu vou colocar isso aqui no bolo, vai ficar igual. Não, mas nesse tipo de massa dá bastante Equivale a quantos ovos essa receita? Um ovo. Um ovo. Então quem preferir colocar o ovo, pode pôr o ovo nessa hora. Mas essa massa fica tão boa assim, É. porque a linhaça dá fibra, né, verdade. Carol? Ela diminui o índice glicêmico, apesar que ali eu tenho farinhas integrais, né? Mas aí dá toda a diferença. Mas Bom, como a gente sabe que às vezes fala assim, ai, Carol, tem tanto ovo aqui em casa. sim, pode. Não, ovo é Vamos usar uma ovo, ótima né? fonte de proteína, né, Carol? Nada contra o ovo. Você gente. come ovinho ou não? Como, adoro. Olha aqui, você viu que ela começa já a começar a espessar um pouquinho? Tá? Então isso aqui é a própria fibra, que é a casquinha da linhaça que vai dando esse tipo de consistência. As pessoas sempre perguntam como a gente faz essa mistura. Então, é só colocar para o pessoal entender quanto de linhaça e quanto de água. Olha, aqui eu Proporção. imito o peso de um ovo, que dá mais ou menos 60 gramas. Então é 50 de água e 10 da farinha de linhaça. Ah, olha que truque! É um truque. Aqui, Carol, essa farinha tá super fresca. Eu gosto de fazer as minhas farinhas, tá? Então essa aqui eu processei ontem à noite. Peguei a linhaça que tava na geladeira, porque a linhaça ela é oleosa, né? Então, se eu deixo fora, isso pode envelhecer, oxidar. Então eu conservo na geladeira, assim como as oleaginosas, exatamente, tá? Então aqui eu tenho as farinhas. Quem gosta de peso, Carol, dessas medidas, aqui eu tenho 90
de farinha de arroz, eu tenho 40 da fécula de batata e tenho 15 de amido. Mas aí nós temos as medidas caseiras, né? Que são as xícaras. Mas tem gente que gosta da precisão das medidas, tá? Aqui eu misturo o azeite, que é pouquinho, que são 2 colheres. E vou misturar bem aqui. Só isso que vai de gordura na receita? Só isso. Falei que era light? duas colheres. Como que você fez o purê? Só cozinhei e amassei. Só. O inhame cozido, eu cozinho já sem, tá? Eu cozinho sem. Aqui, Carol, eu não tenho o inhame em casa. Pode ser mandioca, pode ser batata doce, tá? Pode ser outro tubérculo sem nenhum problema. Dá pra congelar essa massinha? Dá, mas depois de assada. Eu faço isso em casa. Não, porque você congela e quando você tira a pizza inteira. Ótimo, já tira a pizza inteira. Ela pode, já pode, mas pode ser até montada, viu, Carol? Mas, pode congelar montada? Pode, mas eu acho que ela fica mais gostosa se a gente montar na hora. Colocar um molhinho de tomate, colocar as coberturas, né? Você faz vários discos e faz vários discos, festival de pizza. E pode se programar durante a semana, né? E quando convida todo mundo, tira do freezer mais ou menos umas 2 horas antes, deixa as massas lá e já coloca no forno, tá? Aqui eu tenho o fermento. Então aqui eu vou misturar, Carol. Tá. E outra coisa. Quanto vai render com esta quantidade que a gente está passando? Olha, essa massa, ela vai render um disco, tá? Ela vai um disco que já tem um ali pronto, Carol. Então é só você ir multiplicando a receita. Agora aqui mãos, né, Carol? Mão na massa. Literalmente mão na massa. É muito gostoso, a gente coloca, criançada quer pizza, a gente coloca a nossa energia no alimento, né? Então aqui a gente vai amassar e essa massinha, já eu mostro pra vocês a que a gente tem pronta. Dá pra fazer outras coisas que não só pizza. Tive uma ideia agora. Sério, Carol? Eu adoro. Eu vou olhando, eu gosto de eu gosto de pegar as ideias de vocês. Sim. E pensando, porque assim, quando a gente vai servir também pros amigos, tem umas coisas que a gente fala, o que eu vou servir diferente, gostoso, uma massa dessa, super legal, quase nada de gordura, então o máximo, se você tiver... Com bastante fibra, que eu tenho farinhas integrais, olha a cor, então eu tenho a linhaça, eu tenho a farinha de arroz integral, então assim, o que eu posso usar de integral, Carol, eu uso. Eu sei, tá? É super fibra. Então e não tem quase gordura. Não. Vamos pra nossa massa. Vamos pra massa. Então a massa, ela já está pronta, ó, Carol. Agora que eu vou colocar um pouquinho de azeite na forma, só pra espalhar, pra evitar que grude, tá? Então aqui vai ter essa função só de espalhar. Aqui tá minha massa. Ah lá, que bonito. Então eu vou ajudar, Carol, essa massa, em vez de usar mais óleo, água. Água, boa. Então, assim, é igual para fazer biscoitinho, a gente usa ou água ou óleo nas mãos, tá? Não necessariamente a gente precisa usar óleo em tudo, tá? Então, o que a gente pode tirar, a gente tira. Então, a gente vai abrindo. E depois, Carol, essa massa, como ela tem um fermento de pão, um fermento biológico, ela vai precisar descansar, tá? Então, isso, essa massa, ela vai descansar por até dobrar de volume, mais ou menos, depois que eu vou colocar num forno pré-aquecido. Depois que eu assar essa massa, é que eu vou tirar e colocar o molho, vou colocar, se você quiser, o queijo, enfim, o que a gente quiser, pra depois, isso. E dá mais ou menos esse disco. Quanto tempo de forno, então? Aproximadamente 15, 20 minutos. Eu não gosto muito de falar em tempo de forno, porque depende do forno de cada um, tá? Então, o forno a gás, ele vai esquentar mais embaixo, o elétrico já vai ter uma distribuição mais uniforme de calor, então isso é muito de cada forno, tá, Carol? Então, aqui eu vou abrir bem, tá? Em casa vocês abram bem até completar aqui a massa. O truque da mão é esse, vai indo, vai girando. E ela vai ficar bem fininha, porque depois ela vai crescer, tá, então, Carol? Deixa eu pegar que a gente tem aqui. Vamos pegar a nossa massa pronta. E aí eu vou te contar a ideia que eu tive. Olha só que bonitona que ela fica. Sabe aquelas, em pizzaria, algumas têm? Aquela massinha com alecrim e sal. Ótimo! Ai, aquilo é muito bom. Dá pra colocar no momento de ir pro forno. Aí coloca o sal grosso e joga o alecrim. E põe no forno? E põe no forno. Gente, mas isso é bom demais. Ótimo, quando Carol. você tira, fica um cheirinho, não fica? E pode fazer a massa até mais fina pra fazer isso que você falou. Pode deixar mais fininha ainda. Dá pra tirar ela mais fina ainda. Aí. Tá? Vamos então rechear hoje a dica de Nádia Então Campeão. vamos lá. O que é a proposta de hoje, né, Carol? Essas verdurinhas grelhadas, né? Então, totalmente, né, baixa caloria, bastante vitaminas e dá bastante saciedade também. Então aqui eu tenho abobrinha grelhada e pimentão. O que eu fiz, Carol? Simplesmente na panela, só
praticamente para a primeira é um fiozinho de azeite. Tá, pra dar um só pra, saborzinho. e também para não grudar, né? Ó, quem quiser então eu colocar coloco o queijo, coloca, mas Sim. o mais light possível é como a Nádia desenvolveu. Exatamente. Pra Mas eu quem gosto pediu. dessa pizza e faz sucesso até para os amantes de queijo. Então, aí Porque é uma delícia opção. Então aqui, ó, legume. Carol, eu corto, né, com mandolim. Quem não tiver uma habilidade com uma faca bem fininha, tá? Também pode ser. Quem não tem pode usar uma faca, cuidado com as mãos, né? E aqui eu vou sem sal, sem nada, porque o sal ele vai fazer com que esse legume ele solte água Tá. e ele vai começar a cozinhar em vez de grelhar, tá? Então eu deixo aqui, viro dos dois lados e reservo. O que que eu faço, Carol, para dar um saborzinho? Coloco depois um pouquinho de pimenta do reino, Tá. o sal, azeite e meio dente de alho ralado. Então esse cheirinho quando eu abri na cozinha, Sandrinha falou: Que delícia! que cheiro gostoso, é Muito isso, bom. tá? E a dica é deixar mais ou menos algumas horas. Eu deixei de um dia pro outro para ficar com um saborzinho bem acentuado, tá? Olha é que isso, legal, ó. então abobrinha, pimentões e a cebola você também pode... A cebola vai crua. Vai crua. Vai crua porque ela vai no forno, tá? Então vamos deixar essa pizza aqui pronta. Vamos montar. Vamos montar a pizza. Então esse é o nosso disco, ó, Carol, delícia. É um dá molho pra que ver. você já ensinou aqui. É um molho que eu já ensinei, mas aqui Bonito, então, hein? quando não tiver molho, tomates bem maduros, que agora a gente tá entrando no inverno, então é mais difícil de encontrar, pode comprar um bom tomate pelado, tá? Delícia. De preferência orgânico, tá? Então aqui eu tenho E com esse o tempo friozinho, uma molho. pizza quentinha? Uma pizza quentinha Saindo cai do bem. forno. Ótima ideia pro feriado, né, Carol? Eu achei. E light, porque daí você fala assim, ai, vai ter a minha opção. Quem quiser comer a engordativa, come. Mas se você não quer se sabotar, né? Tá tão difícil, tá conseguindo E os as resultados. cores, né, aqui Uma que eu coisa tenho, linda. ó. Então Sabe eu tenho que a essa pizza de abobrinha. abobrinha é uma das que eu mais gosto. Eu também gosto. Abobrinha com queijo de cabra. Com brie, né, bom, também. com brie, Enfim, é então, bom. tem várias opções aí que a gente pode... E essa abobrinha também pode ser um antepasto, viu, Carol? Ela é deliciosa também, tá? Muito bom. Aí. Então aqui eu coloco as abobrinhas. Abobrinhas. Daqui a pouquinho tem dieta detox, mitos e verdades. Aqui pimentão, então quem não gosta, Carol, pode colocar berinjela. Enfim, aqui cada um coloca o que gosta, né, na pizza. Tá. Tá? Vai montando ela aí, que eu não aguentei. Eu vi que a minha já tá quentinha aqui. Já. Eu sei vou que comer você... ela tipo aqui mesmo. Tipo que Sandrinha... Sandrinha, essa você vai querer, né? Eu vou pegar assim, gente. A Sandrinha falou que tava cheirosa Mas lá, hein, sexta-feira Carol? é dia de comer a pizza assim, ó. Pega com a mão assim, ó. E aqui a cebola crua, né? Porque Sensacional. ela vai pro forno. Pra que o queijo, minha amiga? Parece que tem queijo. É, porque tem que estar saborosa, né, Carol? E com a Se o cebola, que a recheio- cebola remete à pizza também, Sim. né? Acabou. É pizza, não? É saborzinho de pizza. sabor de um pizza. pouquinho de orégano. E olha só, e nessa Muito aí eu bom. nem coloquei aquele fiozinho de azeite, tá? Então essa aí ela tá realmente... E o pouquinho de orégano e forno, Carol. Quanto tempo? É isso. Só mais um pouquinho no forno, Sim, né? só mais um pouquinho. Olha. Uns 10 minutinhos. Sandrinha, guarda um pedacinho pra mim. Ai, que delícia. Gostou? Obrigada, Carol. Nádia Campeoto, não aguentei. Já fui lá, nem esperei sentar ali, não. Mas eu já fui comendo. Deixa eu passar o contato da Nádia pra vocês. Ela que dá uns cursos maravilhosos. Sim. Você vai viajar um pouquinho agora? Vou começar. Vou pro Rio, vou viajar até com o Renato. Pro Aliás, Rio, ele vou me pra deixou um Floripa. recado, deve ser pra falar de você. Sério? Beijo, querido Renato Beijo, Carletti. Renato. Ó, coração sempre nos pra você. assiste. Quem quiser saber essa agenda completa, tem que seguir queridíssima Nádia Campeoto lá no Insta, @Nádia Campeoto, com 2 T's, tudo junto. Sim. @Nádia Campeoto, 2 T's. E eu tô sabendo que aquele chefe bacana das estrelas Sim, Michelin está vindo pro Brasil. Vai. Em Gláucia, agosto. depois conversamos fora do ar, mas pra eu não esquecer. Sim. Tem um chefe, ele é de onde? É da Itália? Da Itália, daquele restaurante, Do lembra que eu trouxe restaurante que foto? ganhou Sim. 2 estrelas Michelin, estará no Brasil com Nádia Campeoto. Quero conhecê-lo e trazê-lo a você. Ótimo. Ou gravaremos será um com ele. prazer, será um prazer. Quero saber tudo. Faremos. Obrigada, viu? Obrigada Adoro a você. sempre Obrigada, você. Carol. E boa sorte. Obrigada. Tem coisas particulares Obrigada. que a gente só sabe. La la la